Sejam muito bem-vindos ao programa Saúde e Bem-Estar. Você já ouviu falar sobre biópsia líquida? Pois é, esse é o nosso assunto, tenho certeza que você ficou curioso e nós estaremos com o Dr. Guilherme Castro, ele que é médico brasileiro com experiência no Brasil, no Reino Unido, em Portugal e faz parte de uma pesquisa oncológica de câncer de mama. Seja muito bem-vindo, Dr. Guilherme Castro. Obrigado, eu que agradeço pelo convite. Prazer é todo nosso. Ok. Dr. Guilherme, vamos começar falando o que é a biópsia líquida. Bom, biópsia líquida, quando nós falamos de biópsia, nós estamos falando de fragmento de tecido celular, tá? De célula. E as biópsias, de uma forma geral, são feitas tecnicamente, através de cirurgia. Então, segmento, abre, faz um corte na pele, vai lá onde tem um tumor ou algo que você queira biopsiar, que você queira analisar, e resseca um segmento daquilo, um fragmento pequeno e manda para análise. Tira um pedaço do material e manda para análise. Então, isso são biópsias sólidas. Né? E desde 1947, já há muitos anos atrás, já se pensava que as células, especialmente as células cancerígenas, elas circulam. Todo mundo já sabe que existe metástase. E a metástase é a capacidade do tumor sair do seu sítio inicial e migrar para outros órgãos mais nobres. Por exemplo, no câncer de mama, que é uma coisa que nós trabalhamos, é um segmento que nós estamos trabalhando, nós estamos bem envolvidos nisso. Nenhuma mulher morre com câncer de mama por agressão à mama. Morre por questões metastáticas, quer dizer, o tumor sai da mama, exato, vai para fígado, vai para cérebro, osso, agride órgãos nobres, e aí essa circulação celular já é conhecida, e o fato de ter isso, nós absorvíamos de que pensávamos que essas células circulavam pelo sangue e teríamos como biopsiar isso, só que a técnica não era possível. Depois, na década de 70 e 80, nós começamos a pensar, por exemplo, o líquido amniótico da gestação, que envolve o feto, era possível você analisar, descobrir algumas alterações no feto através de análise de punção do líquido amniótico. E depois, os líquidos ascíticos, isto é, quando os pacientes desenvolvem, por exemplo, um câncer hepático, e cria água na barriga, as pessoas criam águas, e o peritônio produz água como uma reação pela contaminação do peritônio. E é também a pleura, que é uma membrana que envolve os pulmões, os tumores de pulmão. Eles desenvolvem essa lesão na pleura, cria água, e nós biopsiávamos isso e sabíamos que naquele líquido era rico em células, porque ele mudava de cor, não era um líquido cristalino, hialino. E sabíamos que ali tinha uma quantidade de células gigante. E a partir disso, começamos a analisar. Só que essas análises você levava para a patologia, via lá as células neoplásicas, células tumorais em grande quantidade, mas fazia o que com aquilo? Como nós poderíamos imaginar isso no sangue? E a partir da década de 90, 97, 1997, 98, algumas técnicas começaram a mudar com o advento de melhores qualidades de análise de DNA. Então, nós sabemos que tem células circulantes no sangue. E as células neoplásicas circulantes, elas têm uma vida média muito curta para você se extrair o sangue, centrifugar aquilo, quer dizer, reduzir aquilo e classificar que são células neoplásicas. As células saudáveis eram um volume muito maior do que as células neoplásicas, porque tem um conceito que a célula neoplásica, a célula cancerígena, ela é difícil de morrer. Então, quando ela morre rapidamente e se dissolve rapidamente. Então, é difícil saber.
Tanto que hoje as biópsias líquidas, elas são feitas em DNA circulante, circulante tumorais, DNA tumorais circulantes. E a coisa assim, como na visão espacial, por exemplo, o telescópio Hubble, entendeu? Conseguiu descobrir um monte de coisa. E agora tem um telescópio novo que está descobrindo mais coisa. Quanto mais se aprofunda, mais difícil fica de acertar as coisas. Certo. Então, assim, para resumir tudo, a biópsia líquida, hoje em dia, a gente é capaz de exames de sangue, retirar o sangue do paciente e analisar se ali contém células cancerígenas e até mesmo o DNA do câncer. Sim, exatamente. Exatamente. Mas hoje é feito mais em cima do DNA circulante. Quando a célula se rompe, surgem alguns fragmentos de DNA. Tá? E tem o exossomas, que são vesículas, que até então ninguém dava importância a essas vesículas. Dentro do citoplasma da célula, existiam aquelas vesículas, e que nós não sabíamos exatamente qual que era a função dela, entendeu? E certo. Hoje esses exossomas são fundamentais para você fazer também análise dentro da pesquisa, especialmente para saber como está evoluindo o paciente, se o paciente está evoluindo bem, para você estar fazendo quimioterapia, por exemplo, no caso, o paciente fazendo quimioterapia, você consegue identificar se aquele paciente está evoluindo muito bem, ou se está recorrendo, se a doença está resistente, tem algumas drogas, alguns quimioterápicos que você usa numa fase, depois você tem que suspender aquilo, e essas análises são especiais, e você consegue identificar se o seu protocolo terapêutico está sendo correto, está tendo efeito. Agora, Guilherme, isso é um avanço muito importante para a medicina, né? Porque até então a gente sabe que as biópsias que são retiradas, né, com cirurgia, nem todos os pacientes conseguem realizar uma cirurgia. Então, a gente precisa avaliar primeiro o risco de se fazer uma biópsia naquele determinado paciente. Exato. Né? Como biópsias de fígado, biópsias hepáticas, ou até mesmo no pulmão. Então, é um avanço, e esse avanço é muito importante, até mesmo porque hoje em dia a gente sabe que existe um tipo de medicação que é o tratamento targetoide, que é o da célula-alvo. Sim. E através desse tipo de biópsia a gente conseguiria avaliar se o paciente vai ter uma boa resposta ou não. Sim, exato. Exatamente isso. E a nossa dificuldade hoje é com a análise de DNA, você consegue hoje entender um pouquinho mais especificamente mais qual a melhor terapêutica e qual é a vantagem terapêutica para aquele caso, porque hoje, apesar de ter um padrão, geral de como entendemos a doença, cada doente se manifesta de uma forma diferente. Porque existe, dentro de uma mutação, dentro de uma alteração que promove o câncer, existem vários segmentos de DNA, vários segmentos do DNA, vários genes envolvidos do mesmo tipo de doença. Então, um câncer de mama, quando nós falamos vamos supor, câncer de mama. Quando nós falamos de câncer de mama, nós estamos falando de mais de 50 tipos de doenças classificadas como câncer de mama, com variáveis cada vez com maior filigranas hoje. Você consegue saber que existem coisas assim que não dá para classificar isso como um todo. Então, quando você indica uma terapêutica alvo, como que é usado hoje, algumas terapêuticas não funcionam, as pacientes não respondem, nós não sabemos por que isso. Mas hoje nós sabemos, por exemplo, o câncer é uma doença poligênica, isto é uma doença que está envolvida com vários elementos genéticos que evoluem para a formação da doença. Então, é difícil você dizer que tal medicamento vai funcionar muito bem para aquele doente. Então, a importância da biópsia líquida é você avaliar se aquele doente está respondendo àquela terapêutica, se aquela terapêutica que é padrão, ela se enquadra para especificamente aquele doente. Então, Sim. Hoje nós temos condições
de avaliar um pouco melhor como que aquela doença é para aquele doente. Agora, Guilherme, em quais casos, em quais tipos de tumor a biópsia líquida ela é mais indicada? Especialmente câncer de pulmão. Inicialmente foi mais usado nos tumores de pulmão, mas câncer de mama, câncer de cólon, de próstata. De próstata também é bem utilizado. Especialmente os tumores que têm um valor genético importante. Certo. Claro, não estou falando hereditário, um valor genético, porque, por exemplo, você vai falar câncer de pulmão, os tumores de pulmão que não estão associados ao tabaco, eles têm maior indicação para a biópsia líquida. Certo. Tá? Os tumores gástricos, os tumores do aparelho digestivo, que não tem vínculo, associação muito forte com bactérias ou vírus ou fungos, eles são melhores avaliados na biópsia líquida. Por quê? Porque o fator mutagênico, isto é, os fatores que alteram as células para produzir o câncer, eles são muito mais evidentes nesses tumores. Então, a biópsia líquida ela é muito mais praticável nessas situações. Uhum. E qual seria a preparação que o paciente precisa para a biópsia líquida? Nenhuma, só doar o sangue, entendeu? Só como se fosse um exame de sangue de rotina. Exatamente. Dentro de um laboratório com técnica apropriada para isso. Claro. Entendeu? E aí depois, quando o paciente recebe o resultado da biópsia líquida? Pois é, hoje a grande dificuldade hoje no mercado é o preço, né? Sim. Ainda é um procedimento com alto custo. Tudo que é muito novo, né? O custo é mais elevado. Exatamente, alto custo ainda tem. Mas, a partir do momento que o doente recebe aquele resultado, o resultado é um pouco mais apreciado pelo médico, para poder indicar a forma de tratamento, como vai tratar, e se o tratamento está dando certo ou não, se vai mudar o protocolo de drogas que está sendo utilizado. Então, isso tem um valor, não é como se fosse assim, não tem valor para uma pessoa normal, sem sintoma, e fazer uma análise para saber se ele vai ter câncer. Entendeu? Não serviria como um rastreio, é muito importante você ter falado isso. Não serve para isso. Você fala, eu estou saudável, quero saber se eu tenho câncer, vou fazer a biópsia líquida. Não existe isso. Mesmo porque naquele momento pode dar negativo, mas o dia de amanhã ninguém sabe, né? Exatamente, o falso negativo, com câncer ainda pode ocorrer falso negativo, falso positivo. Certo. Porque ainda por causa dessas variáveis genéticas que estão envolvidas no processo da doença. Uhum. Por exemplo, você pensar que no ser humano todo o DNA é igual, todos os meus DNAs, todas as minhas sequências de DNA são iguais no corpo todo. No entanto, para a produção de enzimas gástricas e produção de outros processos intestinais, a produção de saliva, a produção a função neurológica, os meus neurônios, meu fígado, meu pâncreas, cada um, apesar de ser o mesmo, se nós imaginarmos que para você fazer o embolamento total do DNA, que tem em média 1,5 metro em cada célula de toda a sequência de DNA, e você embolar isso para caber tudo dentro do núcleo da célula, eles passam por um processo tipo um carretel, entendeu? Então eles enleiam no carretel, aí dá uma fita sem embolar, aí enleia no carretel uma fita sem embolar, e faz tipo um colar com pérolas separadas, tá? Onde tem pérola, não existe atividade genética na produção de enzimas e proteínas, né? Então, no cérebro, as pérolas estão em diferentes locais do que no fígado. Então, por isso no fígado produz um tipo de proteína, no cérebro produz outro. Entendi. Agora sim, se a gente for pensar nas vantagens da biópsia líquida, eu acredito que ela tem um retorno mais rápido, o médico recebe o resultado mais rápido do que se fosse numa biópsia tradicional, né? Por causa que envolve outras etapas. Menor riscos, né, de complicações durante o procedimento da biópsia.
porém ainda tem a questão do alto custo. Acredito que isso é mais a nível privado, né? Esse não é um exame que a gente consiga a nível de convênio, quando se está no Brasil, ou até mesmo em sistema público de saúde. Exato. Né? A maioria é privado. Mesmo nos Estados Unidos, são poucos locais que oferecem esse tipo de exame. No Brasil, são poucos laboratórios que conseguem oferecer esse tipo de exame. Os maiores do país conseguem fazer isso. Eu não sei aqui o NHS como que funciona, se existe essa possibilidade de se fazer biópsia líquida. Claro, em alguns protocolos de estudo ou onde há uma suspeita, o paciente está em tratamento durante um longo período e você precisa colocar isso para avaliar se continua, se para, especialmente os protocolos onde o custo das drogas é muito elevado. Isso realmente aí justifica você fazer uma biópsia líquida para avaliar esse tipo de se continua ou não o tratamento. Ok. Guilherme, nós vamos chamar o intervalo e a gente já volta. Sim, tá ok. No nosso programa sobre biópsia líquida com o Dr. Guilherme Castro. Guilherme, voltando a falar sobre a terapia targetoide, a terapia alvo, explica para nós novamente como que realmente isso acontece para o paciente que está nos assistindo entender quais são as diferenças dessa inovação na medicina do que a gente tinha no passado. Sim, na verdade, assim, como o câncer é um processo essencialmente genético, isto é, alteração dentro do núcleo da célula, uma alteração do DNA, alguma agressão que ocorreu no DNA. Por conta disso, nós sabemos que o processo de produção, por exemplo, quando nós falamos em replicação celular, duplicação celular, nós temos aquela ideia, às vezes no ginásio ou em algum momento da escola, de que o cromossomo todo se desenrola, entendeu? Aí parte em duas fitas, aí divide em duas fitas, aquelas coisas que estão na cabeça das pessoas. Mas na produção diária, no dia a dia da célula, ele não abre todo, ele abre só um segmento. Imagina um zíper, um fecho de zíper, entendeu? E aí precisa... Vamos supor, nós estamos estressados aqui, entendeu? E precisamos criar um pouco de adrenalina. Então, onde produz adrenalina, aquela região só no meio, você abre o zíper, só aquele pedacinho, entendeu? É o suficiente para poder produzir algum elemento, replicar e faz do DNA, ele cria o RNA. Esse RNA, aí fecha aquele pedacinho de zíper só, não é o cromossomo todo. E aquele pedacinho, ele encaminha para o citoplasma. No citoplasma tem um processo todo dentro do retículo rugoso e produz. E pega alguns aminoácidos que estão ali dentro do citoplasma, junta esses aminoácidos, tem um código, né? Aperta um botão, abre tal porta, aperta outro botão, vai abrindo, entendeu? Aquele RNA, que chama RNA mensageiro, ele vai produzindo uma proteína, termina chegando a uma proteína enorme, vai um monte de aminoácido e isso daí vai para a parede da célula, é eliminado. E existem alguns receptores dentro da parede celular que identifica esse processo. Então, quando você tem uma alteração, existe uma disfunção nesse processo, e que vai causar algum dano e vai causar, por exemplo, criar uma proteína equivocada e que essa proteína vai ser agressiva,
Porque quando se produz uma proteína errada dentro da célula, essa proteína faz um mal danado para o organismo. E o fato de produzir essa proteína errada é quando a célula está com alguma alteração, no caso, câncer. Que daí começa a originar E células começa erradas e uma atrás da outra. Então a terapia targetoide iria focar exatamente aquela proteína. Aquela proteína, ela está identifica alterada, aquela alteração. Aquela proteína doente, vamos falar assim. Exatamente, e atinge exatamente as células que estão produzindo aquilo equivocadamente. Então, o que é muito bom e é muito interessante, sim, porque você vai tratar exatamente a parte doente. Exatamente. E aí você deixa de envolver as outros células órgãos. normais, por exemplo... O risco é menor, acredito. As reações à quimioterapia, queda de cabelo, náusea, diarreia, vômitos, isso aí tudo está envolvido no processo, porque a quimioterapia, o grosso da produção de quimioterápicos, ela atinge todas as células. E atinge as células que têm a maior velocidade de replicação, que é cabelo, estômago na produção das células gástricas ou intestinais, e onde tem muita velocidade normal de replicação celular, esses quimioterápicos agridem. Agora, essas terapias-alvo são terapêuticas que não levam a queda de cabelo, não levam a náusea, não levam a vômito, causa alguns outros danos, por exemplo, produz um pouco mais de anemia, um pouco mais de reduzir a imunidade, isso pode estar envolvido nesse processo. Certo, mas fazendo assim uma analogia, é como antigamente se a gente atirasse uma bola de canhão para tratar algo muito pequenininho. Exatamente. E hoje em dia a gente vai exatamente ali no foco. Exatamente. Pensa nos drones hoje, numa guerra, entendeu? Que uma comparação horrível falar de guerra, mas pensa um drone que hoje vai lá e pega exatamente aquilo que tem que atingir. Tá? Que no passado você mandava um míssil, explodia tudo, né? Você vai com um drone e mata exatamente aquilo. Tipo é tipo um sniper, o cara vai com a arma e atira mata exatamente aquela célula. E isso, por consequência, tem menor efeito colateral, tem menor risco para o paciente, o paciente se sente muito melhor, né? E como que a biópsia líquida está envolvida nesse processo da terapia targetoide? Excelente pergunta, porque como essas células, nós temos exatamente quais células estão sendo atingidas, qual é o nosso alvo, nós temos que ter na relação, no lixo que está circulando no sangue, nós temos que ter uma quantidade mínima de DNA circulante proveniente de alterações celulares, de células alteradas. Se você faz a biópsia líquida e vê que tem uma quantidade gigante ainda de DNA, de células alteradas, significa que essa terapia-alvo não está funcionando para esse tumor, para aquele paciente, especificamente aquele paciente. Então, vamos mudar a terapêutica, vamos mudar a célula, o tratamento para a célula-alvo. Existe uma infinidade de mecanismos de ação de células-alvo, não é somente uma, entendeu? Existem várias opções. E a partir do momento que você tem esse tipo de identificação, você pode ou alterar ou manter. Então, o resultado está ótimo. E os pacientes que submetem a esse tipo de terapêutica, bem entendido, essa terapêutica são geralmente usadas em segunda opção. A primeira opção é sempre quimioterapia. Eu gostaria de começar a tratar meu câncer, entendeu? Já com tratamentos com essas drogas de alvo acertado. Mas quando você faz isso, você está tirando a chance, se a doença voltar, você está tirando a chance de ter novas armas terapêuticas para um futuro. Certo. Então, você reserva. Faz a quimioterapia convencional. Se você, daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, você recidivar a doença, você tem um arsenal terapêutico gigante de terapia-alvo para ser utilizado. E a biópsia líquida, não só nesse aspecto de se avaliar se está certo, mas também de identificar se aquele alvo dá para começar com aquela doença. Dependendo do tipo de alterações genéticas que estão naquelas células, como eu volto a repetir,
o maior valor não são células doentes que estão circulando no sangue, não. É DNA, fragmentos de DNA circulante, DNA tumoral circulante. Tá? Então, é isso que se tem que avaliar, é isso que se avalia nessas biópsias líquidas. E hoje, com o avanço da informática, especialmente da bioinformática, você consegue fazer um sequenciamento em horas. Antigamente levava 2, 3 dias para fazer um sequenciamento. Eram máquinas tamanho de uma geladeira. Hoje estão máquinas que cabem em cima de uma mesa. Certo. Você consegue fazer isso rápido. Agora, Guilherme, eu soube que você esteve recentemente nos Estados Unidos. Eu gostaria de saber quais são as pesquisas que estão sendo feitas em torno da biópsia líquida. Olha, tem muita coisa interessante. Eu estive num evento na Filadélfia a semana passada e vimos coisas assim. Nós tivemos reuniões com grupos de várias instituições nos Estados Unidos. Existe um mercado que está em ebulição, tem coisas maravilhosas acontecendo, entendeu? Eu vi um trabalho focado nas células-alvo, tem nos exossomas, que são vesículas que existiam dentro do citoplasma e que ninguém dava valor para essas vesículas. Pensava-se que eram vesículas de lixo, era o lixo da célula, como se fosse dentro do citoplasma, e fazia o recolhimento de lixo e eliminado. Hoje, os estudos em cima têm um valor excepcional, porque esses lisossomas, exossomas, eles pegam materiais residuais, não lixo, residuais de RNA, de DNA, que sobram ali durante o processo de produção proteica, daquele processo que sai de dentro do núcleo, vai no citoplasma, tem aquele processamento de produzir a proteína. Esses lisossomas eles vão juntando uma peça com a outra e cria dentro de uma vesícula de lipoproteína, com uma parede lipídica de gordura mais resistentes. E esses lisossomas saem para fora da célula e eles não só, eles vão produzir efeitos em tecidos à distância, tem uma função, às vezes, de proteção e também de danos. Ou na mesma célula, ele volta e tem fatores de agregação dentro da parede celular, de reconhecimento desses lisossomos, desses exossomos, e volta para ter ação dentro da célula. Quer dizer, era uma coisa que nós não sabíamos, e que como que uma doença que já está sem uma resposta terapêutica firme, e agora com essa biópsia ali, começaram a analisar esses exossomas que estão circulando, porque eles podem danificar, estão protegidos por uma película de gordura, circulando no sangue, entendeu? E de repente volta, vai lá para o fígado, ou na mesma célula tumoral, por exemplo, na mama, e volta e faz a recidiva. Por que a paciente recidivou? Então tinha umas coisas assim que você não entendia. Por que paciente com toda a terapêutica, paciente 10, 15 anos depois do câncer, já ter passado, a paciente... Eu na minha vivência como oncologista, vi vários casos assim, que a paciente já estava curada, 15 anos de evolução, de acompanhamento, de repente a doença volta. Não, realmente é fantástico quando a medicina consegue explicar, né? É aquilo que eu estou dizendo, então, é um infinito, é um universo de coisas que cada dia que você descobre uma coisa, você fica surpreso de ver como que o mecanismo de produção do nosso... É uma coisa surpreendente. Sim, é verdade. Tem coisas fantásticas no mercado acontecendo. E o que é mais interessante é que as coisas estão barateando, entendeu? Isso rápido. Sim, isso é igual o muito celular, também. Está ficando barato, entendeu? Porque quanto mais barato a gente consegue divulgar e ter cada vez mais os pacientes conseguem ter mais acesso. Exato. Agora sim, a gente sabe que tem muita tecnologia, isso é essencial, é importante, beneficia muito, mas a gente tem que voltar a frisar que o mais importante ainda é a prevenção. É a prevenção. Infelizmente, ainda nós não podemos usar isso, a biópsia líquida, nos programas de prevenção. Mas eu tenho certeza que em breve nós vamos ter como identificar, através, não a biópsia líquida, mas através de estudos genéticos, a possibilidade, o risco
acentuado de uma pessoa desenvolver certos tipos de câncer ou não. Por exemplo, você tirar pessoas de programa de prevenção que estão sendo massacrados. Por exemplo, vamos falar de uma coisa que é comum, a mamografia nas mulheres, aquelas mamografias com uma certa frequência que causa não só um desconforto no exame, mas o desconforto psicológico de saber que daqui a 2 meses já vai ter que fazer a mamografia. Aí faz a mamografia, aí depois espera mais uma semana para resultado. Aí, se aparece alguma coisa que estava diferente na mamografia anterior, isso causa um dano psicológico, um estresse danado para a mulher. E nós temos hoje, com certeza nós vamos ter isso está avançando também muito rápido, nós vimos coisas incríveis e isso está avançando numa velocidade e que em breve nós conseguimos pelo menos isso, eliminar essas mulheres desse estresse do câncer de mama. Sim. Então, essa mulher, a chance é zero de ter câncer de mama, zero. Sim, seria muito promissor, né? A gente poder fazer um exame de sangue e falar, olha, o seu risco de câncer de mama geneticamente é 0% ou tantos por cento, e se for uma porcentagem muito alta, aí sim aquela mulher tem que tomar todas as precauções, né? Exato. Assim como para estômago, tireoide, qualquer órgão do nosso corpo. Exato. Então, tomara que a medicina continue a evoluir nesse caminho, né? Acho que é o futuro, né? Se nós pensarmos assim, de quando eu estudei medicina para hoje, a evolução foi surpreendente. Isso em poucos anos. A medicina, com o auxílio da informática, isso foi surpreendente. Nós conseguimos avançar séculos em menos de 20 anos, 30 anos, nós pulamos distância. Nós estamos numa cidade em Londres, onde as pessoas começaram a pensar na epidemiologia aqui, entendeu? Você vê que aquela história do Jon Snow, que conseguiu identificar por que as pessoas moradores da parte mais acima do rio Thames eram mais saudáveis do que os que moravam mais ao leste da cidade de Londres. Envolvido com a água, nunca ninguém poderia pensar que a água poderia transmitir alguma coisa. Isso tem aqui quantos anos? Mais quase 200 anos. E nos últimos 30 anos nós teve uma explosão de eventos e de coisas que conseguimos mudar bastante conceitos, e muito rapidamente. Ok. Muito obrigada, doutor Guilherme, eu só tenho a agradecer. Eu que agradeço. Foi muito elucidativo e acredito que todo mundo vai agora conhecer o termo biópsia líquida. Exato. Né? Vale a gente falar aqui que a biópsia líquida, esse nome é porque as biópsias geralmente são sólidas, então a gente retira um fragmento daquele determinado órgão quando a gente pesquisa se o paciente tem ou não alguma suspeita de câncer. Já a biópsia líquida, esse nome é porque é através do exame de sangue. Como nós falamos, o doutor Guilherme falou, ainda não é um padrão de investigação, né? Que não é um exame de rastreio, mas que no futuro, quem sabe muito próximo, será. Até então, a gente ainda sabe e a gente divulga sempre que o melhor ainda é a prevenção, não é mesmo, doutor Guilherme? Exatamente. Ficar atento. Sim. Sempre. Sim, e também vale a gente falar aqui que quando você tem um histórico familiar de uma determinada doença, de um determinado tipo de câncer, é sempre bom focar, né? Sim. E se for indicado, sim, fazer a pesquisa genética naquela família. Exatamente. Ok. Muito obrigada, eu espero que você tenha aprendido um pouco sobre a biópsia líquida. Eu fico por aqui. Programa Saúde e Bem-Estar, TV Londres, o mundo passa por aqui.